Esse momento é um momento solene para a igreja, para todos nós, porque, em primeiro lugar, preparado para Deus. Em segundo lugar, é um momento reservado pelo Senhor para que nós possamos transmitir a todos aqueles que estão aqui e os que estão ouvindo esse momento especial, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu convido aqueles que têm as suas Bíblias e aqueles que vão acompanhar a leitura para nós observarmos no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Isaías 55, nós vamos ler alguns versículos, começando pelo versículo 11. E a leitura não será na ordem cronológica. É uma palavra messiânica. Está se falando aqui da pessoa de Cristo Jesus. E o objetivo é mostrar para os ouvintes da palavra e para todos nós que o profeta Isaías desejou transmitir que não existe outro meio de salvação a não ser através de Cristo Jesus. E ele começa, não necessariamente no versículo 1, e nós destacamos o versículo 11 para começar, mostrando que esse momento é especial porque ele produz resultado. Ele atinge o objetivo desejado por Deus, com a seguinte expressão, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. As palavras do profeta, destacando a importância da palavra de Deus e garantindo que o que está escrito na palavra de Deus e é transmitido com fidelidade de espírito, alcança o seu objetivo. Às vezes, o ápice do objetivo não é alcançado nesse primeiro momento, mas abre caminho para a nossa mente e o nosso coração compreender que esta palavra é a palavra de Deus, que esta palavra é uma palavra fiel e digna de aceitação. É bem possível que a Clara, que declarou aqui o seu testemunho público nesse momento, não tenha recebido Cristo como Senhor e Salvador numa mensagem, num momento como esse. Às vezes foi através de um processo de ouvir a palavra. E esse processo, como que os degraus de uma escada, levaram a compreender a importância de aceitar Cristo como Senhor e Salvador. E essa importância está num puro reconhecimento daquilo que o profeta Isaías começou a falar no versículo 1 do capítulo 55, que assim expressa: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A palavra é para todos.
ó vós todos, todos, todos. A palavra do Senhor não é reservada a uma classe de pessoas. Não é reservada a um povo específico. A palavra do Senhor não é reservada às pessoas estabelecidas pelas suas diferenças dentro do contexto social, científico, filosófico. Não. A palavra do Senhor é para todos, registra-nos Isaías. E é desta forma que ela tem o alcance de não voltar vazia. Quantos somos surpreendidos por pessoas que aceitaram esta palavra num momento em que todos nós não esperávamos que tal pessoa compreendesse a salvação através de Cristo Jesus. Não é mesmo? Às vezes nós achamos que a conversão vem por uma pregação eloquente, através de um pregador famoso, e com simples leitura de um versículo, um cântico espiritual, um hino ao Senhor, a pessoa compreende isso que está aqui, que estava sedenta e precisava de água. O Senhor Jesus Cristo é a fonte da água viva. E é por isso que Isaías faz referência à água nesse momento, mostrando que nós precisamos, como forma de sobrevivência, de utilizar esse líquido precioso, que, por sinal, é o que mais sobrepõe no organismo humano, é a água. O percentual extraordinário. É porque nós precisamos dela fisicamente e muito mais espiritualmente quando ela nos aponta a pessoa de Cristo Jesus, que é a fonte da água viva. Diversas pessoas encontraram com Jesus e na sua trajetória elas foram desafiadas a beber da água viva que é Ele mesmo. E elas puderam compreender isso e aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal. E ele destaca no versículo em que lemos: não é por dinheiro, não é por conhecimento pessoal, não é pela força, mas é pela graça, é de graça, não se paga nada. Jesus Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Jesus Cristo já propiciou a todos aqueles que não têm preço nem dinheiro, não têm com o que reclamar ou apresentar como desculpa diante de Deus que não pode ter acesso a essa graça, porque lhe falta requisitos pessoais, mas Jesus Cristo não pede a quem quer que seja nenhum atributo pessoal, nenhuma força individual, nenhuma força filosófica. Ele simplesmente diz: venha beber e comer, sem preço e sem dinheiro, basta ter sede. E o mundo, de uma forma generalizada, tem sede de Deus. Porque nada que se possa buscar nesse mundo tem o poder de superar a água viva, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai, sem preço e sem dinheiro,
vinho e leite. Vinho aqui representa alegria. Jesus Cristo promove alegria para as nossas vidas. Jesus Cristo tira a tristeza do nosso coração. Jesus Cristo nos faz levantar a face e sabermos que é Ele que nos sustenta. Ele é o Deus da alegria. Porque Ele propicia o homem selar a sua vida para a eternidade. E quando nós pensamos na eternidade, não tem outra relação ou reação a não ser alegrarmos. Porque nós não teríamos condição de entrarmos nos céus senão através de Cristo Jesus. E Ele nos convida, todos os que têm sede e fome, todos, Ele quer nos dar alegria. E eu posso perceber nos corações daqueles que já têm o Senhor Jesus Cristo como Salvador, alegria. O fato de nós estarmos aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor e transmitindo aquilo que nós aceitamos, e é Ele mesmo como Senhor e Salvador, já é uma demonstração de alegria. Ainda que você tenha entrado aqui e ficado calado, você está demonstrando a alegria de Deus no seu coração para aqueles que porventura aqui estão e ainda não têm Cristo. E outros mais que estão ouvindo e precisam conhecer desta graça verdadeira. Mas ele fala também de leite, que representa alimento, e Ele, Cristo, é alimento. Alimento porque, registra-nos o texto, todos que têm sede e fome, comprai sem preço e sem dinheiro. Jesus Cristo é alimento. O pecado está definhando as nossas vidas. O pecado está emagrecendo o homem espiritualmente. O pecado tem poder de ir definhando o homem, ao ponto de lançá-lo no inferno com o diabo e os seus anjos. E essa é uma grande verdade que está escrito nesta palavra. E é por isso que Jesus Cristo se apresenta como o pão da vida. E o pão é um alimento universal. E é por isso que Jesus Cristo é representado como esse alimento universal, porque Ele, Jesus, é universal, acessível a todos os homens, e alimento sólido o suficiente para resgatar a nossa alma, para aprumar o nosso corpo, para erguer a nossa face, para nos dar esperança de vida eterna. E é por isso que nós estamos aqui. A isto, o escritor de Isaías, no capítulo 55, no versículo 3, chama de concerto perpétuo, da seguinte forma: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Prezado ouvinte, você está diante de um concerto perpétuo de Deus.
O conserto é um pacto. E Deus quer pactuar contigo através de Cristo Jesus esta salvação. E Ele faz de forma muito segura. E Ele faz de maneira eterna, de forma que não haja arrependimento, não traga dor, não promova sofrimento, pelo contrário. O pacto com Deus é um pacto de amor. E esse amor vem dele próprio, porque registra-nos a palavra, ele nos amou primeiro. E ele nos amou primeiro quando nós estávamos num lugar terrível, escorregadio, lamacento, sujo, sem esperança. Ele nos chamou e nos apresentou esse pacto, descortinando para nós a pessoa de Cristo Jesus. Não como o mundo chama. O mundo chama para concertos passageiros, pactos passageiros, insignificantes, que aparentemente são belos, atraentes, mas no seu fim, registra-nos a Bíblia, são caminhos de morte. Caminhos de morte. Jesus Cristo oferece para nós esse conserto perpétuo. Mas existe uma condição importante que faz tocar no seu coração, que fez tocar no meu coração e de muitos dos que estão aqui e estão nos ouvindo. E é justamente isso. Veja o versículo 3 de Isaías 55. Inclinai os vossos ouvidos. Você precisa ouvir o que Jesus Cristo está falando com você nesta noite. Muitos de nós, por resistência pessoal, ouvimos com o ouvido e sai pelo outro e nada fica no coração. E aí, perde-se o pacto perpétuo de Deus para a vida eterna. O Senhor convida você, jovem, adulto, homem, mulher, que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador, a inclinar. Inclinar aqui é símbolo de submissão ao reconhecimento da soberania do Deus verdadeiro e altíssimo. Inclinai os vossos ouvidos, isto é, ouvir esta palavra e caminhar, caminhar em direção a Deus, caminhar em direção a esse pacto perpétuo estabelecido por Deus nas nossas vidas. E é importante pensar que tudo isso que estamos falando aqui, Isaías traz um alerta para todos os ouvintes, conforme está no versículo 6 do capítulo 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Olha, esse chamado que está sendo feito do púlpito desta igreja e de todos os crentes num coro uniforme aqui nesta noite. Pode não acontecer no domingo que vem. Pode não acontecer no domingo que vem. Ou pela morte, ou pelo arrebatamento da igreja. E é por isso que essa palavra é uma palavra urgente. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Sabe por quê? Porque vai ter dias que não se ouvirá mais
a mensagem do Evangelho através da Bíblia Sagrada, pregada ao coração dos homens, oferecendo Cristo como Senhor e Salvador. Hoje se pode achar. Hoje se pode encontrar Cristo. Buscai o Senhor, então, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. E Ele está muito perto. Registra-nos a Bíblia que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dEle, ali Ele está. E Ele está aqui. E nós sentimos a sua presença nesse lugar. Invocai-o, portanto, enquanto está perto. Porque haverá o momento em que Ele estará longe. E aí não tem mais como invocá-lo. Hoje é o dia de invocar o nome do Senhor, na pessoa de Cristo Jesus, para a salvação. E se você assim o fizer, existem algumas promessas importantes na palavra de Deus, representada por uma nova vida. Uma nova vida. Como, por exemplo, aqui está escrito no versículo 9 do capítulo 55. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e faz produzir e brotar, e dar sementes ao semeador, e pão ao que come. Assim será a sua vida. Essa vida, que lá no versículo 1 fala de um corpo carente, que precisa de comer e precisa de beber, na representação do vinho e o leite, aquele corpo definhando, lembra que eu falei? Representado pelo pecado. Agora não. Para aquele que buscou o Senhor enquanto se podia achar, invocou enquanto está perto, aceitou como Jesus Cristo é o Salvador pessoal. É como que a chuva caindo na terra. E quando a chuva cai na terra seca que nós visualizamos, ela faz brotar da terra aquilo que ela produz de melhor, através da semente, e como consequência disso, o fruto. E nós somos considerados frutos desta árvore que estava morta, mas foi alimentada com água do Espírito. E por Cristo Jesus restabelecido para a honra e glória do Deus verdadeiro, concretizando assim esse pacto espiritual, esse pacto perpétuo na pessoa de Jesus Cristo. E ele confirma isso no versículo 13 de Isaías 55, para encerrar. Em lugar do espinheiro crescerá a faia. O espinheiro representa dor, porque tem espinhos, e os espinhos ferem. O espinheiro é algo repugnante. Ninguém quer ficar perto de um espinheiro ou trabalhar com ele. Quer trabalhar com aquilo que produz leveza. Em lugar da sarça, crescerá a murta.
A sarça também é extremamente repugnante no sentido de produzir um mal-estar na pele, no corpo, quando se toca nela. A murta é uma planta dócil, que faz bem colocar a mão, que faz nos sentir bem. E essa é a transformação que o Evangelho produz na vida do ser humano. O pecado produz secura, amargura, dor, sofrimento, angústia, escuridão e morte. Jesus Cristo produz vida, satisfação, alegria, vigor, vida e vida eterna. Que o Senhor abençoe a sua palavra e faça-nos compreender que nesta noite ela não voltou vazia. Amém.